que é um dos candidatos que concorrerá à eleição para ser pastor na nossa igreja. Eu peço a Deus que Deus o use, pastor, poderosamente na exposição da palavra. Eu sei da responsabilidade que é falar do povo de Deus, e o senhor tem essa responsabilidade agora, de edificar aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo. Eu quero orar pela vida do senhor. Vem aqui. Senhor nosso Deus, eu tenho certeza que o senhor usa homens piedosos, homens separados, Senhor Deus, para esse fim, para a edificação da tua igreja. Eu acredito que a tua palavra é viva, Senhor Deus, e que nós não falamos de nós mesmos quando nós expomos a tua palavra. Eu peço que o Senhor use o teu servo na edificação da tua igreja, igreja essa comprada com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Aquieta, Senhor Deus, os nossos corações agora, e que nós saímos daqui alimentados espiritualmente. É o que eu oro e peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar aqui e, antes de tudo, já quero agradecer ao Conselho da Igreja por nos dar a oportunidade de participar desse momento tão importante na vida da Igreja, e sabemos que Deus está conduzindo todo esse processo e confirmará aquele que estará nos próximos anos com os irmãos. Nesta noite está comigo também a minha querida esposa, a Eleni. Eu peço que fique de pé, por favor. A Eleni, irmãos, hoje está comemorando aniversário. Olha que privilégio. Aniversariante. Já antecipamos a nossa comemoração na família, mas hoje ela está aqui com os irmãos comemorando esse aniversário. Bênção de Deus. Podermos juntos conhecer a família da igreja que cultua neste lugar, que prega o evangelho neste lugar. Nós agradecemos a Deus por essa rica oportunidade. Tivemos o privilégio de conhecer ontem à noite a congregação Ebenezer. Foi bênção estar ali com os irmãos. Hoje pela manhã, na escola dominical, estivemos aqui em contato com os irmãos, e agora à noite, no melhor momento do dia, por assim dizer. Momento em que cultuamos ao nome do nosso Deus. Fomos feitos para adorar o nome do nosso Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. E é por isso que nós estamos aqui. Só, realmente, os crentes sabem o que significa cultuar o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo fez uma obra em nossa vida. Então, nesta noite, nós oramos para que o Senhor fale a cada coração. O presbítero Flávio já orou ao Senhor, e eu peço a você então que, por gentileza, abra no texto que será exposto nesta noite, livro de um profeta menor, Sofonias, capítulo 3. Eu sei, é um profeta bem pequenininho mesmo, é isso mesmo, mas uma mensagem grandiosa. Sofonias. Você, encontrando o livro, vá até o capítulo 3. Muito bem. Sofonias, capítulo 3, a leitura será feita do versículo 14 ao versículo 20, o final do capítulo 3. Então, Sofonias, capítulo 3, do 14 ao 20. Peço aos irmãos, por gentileza, colocarem-se em pé. Diz assim a palavra do Senhor:
Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Podem assentar. Meus queridos irmãos, Sofonias, um profeta menor, o nome Sofonias significa Iavé, o Senhor, esconde. E tem muito de associação com a própria mensagem deste profeta. O Senhor que esconde ou que guarda um remanescente. Um povo que é castigado por causa da sua idolatria, mas o Senhor sempre deixando uma mensagem por meio do profeta, uma mensagem de esperança para o remanescente. Sofonias profetizou durante o reinado de Josias. Isso está lá na abertura do livro, capítulo 1, verso 1. Nós lemos: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O livro de Sofonias trata de Deus vindo para juízo das nações ao redor de Jerusalém, mas também Deus vindo em juízo para o próprio povo. O povo deu as costas para o Senhor, ficou indiferente com relação ao culto que é devido ao Senhor, o culto que deveria ser prestado com todo o coração. O povo sempre se mostrou indiferente, mesmo os profetas conclamando o povo ao arrependimento. Então, este livro mostra os juízos de Deus para as nações inimigas de Israel, mas também traz uma mensagem de juízo para o próprio povo de Deus. Então, nós vemos isso na abertura do livro. São ameaças contra a própria Judá e Jerusalém, mostrando o dia da ira do Senhor. E aqui cabe uma pergunta: você sabe realmente o peso da ira do Senhor? Porque o verso de número 14 do capítulo 1, por favor, olhe aí, o versículo 14 do capítulo 1 de Sofonias. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso, até o homem poderoso clama. Este é o dia do Senhor, é quando o Senhor vem em julgamento, seja para as nações inimigas, seja também para o seu próprio povo, para restaurar aqueles que se afastaram. No capítulo 2, nós vemos ameaças contra as nações inimigas de Israel. Os filisteus, por exemplo, depois Moabe e Amon, a própria Etiópia e a Síria. E depois, meus irmãos, no capítulo 3, nós vemos ameaças contra a própria Jerusalém. É o capítulo em tela aqui nesta noite. E nós vamos nos ater, meus irmãos, nos versículos lidos.
E estes versículos lidos, meus irmãos, trazem lições maravilhosas para a nossa vida. E eu chamo a sua atenção para estas lições que passamos a expor neste momento, a partir do versículo 14 ao versículo 20. E vamos nos guiar, meus irmãos, para um tema que está escrito aqui nesse texto que nós lemos. Deus está presente no meio do seu povo. Esta é uma afirmação poderosa da palavra de Deus. Deus está presente no meio do seu povo. Você crê nisso? Amém. Nós cremos que Deus está presente no meio do seu povo. O texto nos diz, meus irmãos, num primeiro ponto aqui que nós podemos destacar, nos primeiros versículos aqui, nos versículos 14 e também versículos 15, que Ele é um Deus perdoador. E eu quero reler esse texto com vocês. O versículo 14, melhor dizendo, o versículo 14 diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Este verso tem início, meus irmãos, como uma conclamação ao louvor. Ele diz, filha de Sião, a ideia de personificação de Jerusalém. Sião, uma cidade que foi inclusive conquistada por Davi, se tornou a cidade de Davi, isso está registrado em 2 Samuel 5:7. Sião, chamada da cidade de Deus, na verdade, um monte onde foi edificada esta cidade. Sempre que aparece esse nome, nós nos lembramos da Jerusalém edificada sobre um monte. E é esta nação que vem essa palavra de conforto e essa palavra de encorajamento, pedindo para que o povo rejubile, que ele cante, ó filha de Sião, rejubila-te. Aliás, são verbos todos no imperativo aqui, meus irmãos, e é interessante que são vários verbos: canta, rejubila, regozija, exulta. Trazem sempre essa ideia de se alegrar, e eu quero destacar essa palavra rejubilar. Rejubilar é uma alegria incontida, e para nós termos o conteúdo desta palavra, não é apenas um sorriso amarelo, não, é aquela alegria incontida. Para vocês terem uma ideia, esta mesma palavra no Antigo Testamento, ela é usada, por exemplo, para gritos de vitória. Rejubilar, gritos de vitória, isso mesmo. E em algumas vezes, usada a mesma palavra para um toque de trombeta, para o início de uma batalha. Então, é algo muito forte realmente, que nasce de um coração que está alegre. Sabe aquele momento que você se alegra e não se contém? Uma notícia tão boa que você recebeu, aquela visita que você recebe inesperada, mas que trouxe tanta alegria, você não sabe se chora ou se sorri, de tanta alegria. Muito bem, o texto nos diz para que eles rejubilassem. Canta, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Alegria de todo o coração. Um salmo que expressa muito bem isso é o Salmo 98, que foi lido na abertura do culto. O Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Este é um convite que, para o povo de Israel, voltando a Sofonias, no capítulo 3, verso 14, para que eles louvassem ao Senhor de todo o coração, não é um convite abrangente, um convite sem nenhum critério, preste atenção a isso. Ele é para o povo de Deus, e as nações à sua volta vão testemunhar desta alegria.
É para o povo de Deus. Fora, sabe quem fica? Ficam os dissimulados, os iníquos, os idólatras. Este convite é para o povo de Deus que foi restaurado pelo Senhor. E por que o povo deveria se alegrar? Por que o povo deveria ter essa alegria, esse júbilo incontido? Porque, meus irmãos, o verso 15 vai nos responder. O verso 15 diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás o mal. Que bênção, meus irmãos. O povo tem razão para se alegrar, porque o Senhor afastou as sentenças, lançou fora os inimigos. Todos os filhos de Deus poderiam alçar voz de júbilo, porque o Senhor estava presente no meio do povo, ele não abandonou o seu povo. Todos os filhos de Israel poderiam fazer isso. Por 2 vezes, inclusive, meus irmãos, aparece esta expressão: o Senhor está no meio de ti. E é interessante, meus irmãos, nós vemos isso no verso 15 e também no verso 17, a mesma expressão: o Senhor está no meio de ti. Aqui para deixar evidente que o povo poderia confiar no Deus a quem eles serviam. E o que representa a presença de Deus no meio do povo? Representa livramento. E a reação de um povo redimido é de louvor a Deus, alegria de todo o coração. Esta reação só se manifesta porque é a certeza de que Deus está presente no meio do seu povo. Ele é um Deus perdoador. Mas uma segunda lição, meus irmãos, ele é Deus salvador. E é isso que nós vemos na sequência do texto, agora indo até o versículo de número 20. No verso de número 16, nós lemos: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. E eu continuo lendo: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Veja, um Deus perdoador, um Deus salvador. E o texto aqui do verso 16 começa naquele dia, naquele tempo, uma expressão, meus irmãos, que denota promessa, uma renovação de esperança. Naquele dia, o dia virá. Expressão também que se repete por pelo menos 3 vezes neste texto, meus irmãos. E nós vamos vendo isso aqui. Nós lemos no verso de número 16, nós vemos também no verso de número 19 e também no verso de número 20, naquele tempo. Então, essa ideia, meus irmãos, de ter a esperança renovada é saber que o Senhor tirou o temor, porque Deus estava conduzindo o seu povo em todos os momentos. Mas há mais conteúdo aqui, meus irmãos, trazido pelo profeta Sofonias nesse texto. O verso 17, então, diz que o Senhor é poderoso para salvar, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á em seu amor, no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Interessante notar, meus irmãos, que o texto começa aqui onde separamos aqui essa perícope, pedindo para que o povo cante e louve e rejubile e mostre a sua alegria de todo o coração. Mas aqui, meus irmãos, no verso de número 17, nós vemos que Deus também se alegra com o seu povo. Deus se alegra com o seu povo. O texto diz: ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, o Senhor regozijará. Aqui o texto diz, para falar da forma mais correta, regozijar-se-á em ti com júbilo. É maravilhoso saber, meus irmãos, que Deus tem prazer na sua misericórdia. E você sabe muito bem que o fato de estarmos aqui em vida, celebrando o nome do nosso Deus, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram e se renovam a
cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui. O Senhor tem prazer no seu povo. Ele se alegra conosco, Ele se alegra com o seu povo reunido. Por isso, quando os irmãos estão aqui louvando, quando estão nos conduzindo ao louvor, quando estamos aqui, meus irmãos, alçando nossa voz em louvor ao Senhor, devemos fazer com todo o nosso coração, com o coração alegre. Então, quando se canta na igreja, cantai ao Senhor um cântico novo, fica muito difícil. Se a gente vai cantar assim, cantai ao Senhor cântico novo. Que hora que vai terminar, hein? Cantai ao Senhor é expressar essa alegria, sabe por quê? Porque Deus se alegra conosco. Ele é um Deus que está presente no meio do seu povo. Ele nunca nos abandona, de forma alguma. Ele é um Deus presente, um Deus perdoador, um Deus salvador. Ele se alegra com o seu povo, ele renova o seu amor, ele purifica e transforma. Meus irmãos, filhos dispersos são novamente atraídos para juntos do Pai. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Veja no verso de número 18, melhor dizendo, os que estão entristecidos por se acharem afastados, veja, os que se acharem afastados das festas solenes. Eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eu vou congregar todos, não importa onde estejam. O Senhor traz de volta, são restaurados, são curados. Ele busca os que foram envergonhados, os humilhados, expulsos da sua terra. Isso vai acontecer com o povo. Quando a Babilônia, a grande Babilônia, leva o povo de Judá cativo, por 70 anos, a profecia já havia sido ali trazida ao povo inúmeras vezes, mas o povo se mantinha indiferente e o Senhor disciplinou o seu povo. O povo seria levado para o cativeiro, mas o Senhor sempre deixou uma mensagem de esperança. E aqui em Sofonias há essa mensagem de esperança. Ele congrega, ele restaura, ele cura, ele transforma e faz com que eles sejam mudados agora da vergonha para serem motivos de louvor. Aqueles que seriam levados para o cativeiro e que experimentaram ali tanta humilhação, experimentariam num outro momento a bênção da redenção. Em lugar de humilhação, louvor. Seriam congregados, como diz o verso de número 18, o povo novamente reunido, um Deus salvador. E mais uma vez, no verso 19, nós vemos a expressão naquele tempo. E eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofreram ignomínia. E o verso 20, naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Mais uma vez, para deixar claro que o Senhor está no meio do seu povo. Ele nunca abandona o seu povo. E a promessa está feita aqui. Eles terão louvor e um nome, como o que foi dito ao povo, por exemplo, num outro momento. Em Deuteronômio capítulo 26, por favor, abra neste texto. Deuteronômio capítulo 26. Vamos fazer a leitura dos versos 18 e 19. Gostaria que todos fizéssemos essa leitura a uma só voz. Deuteronômio 26, versos 18 e 19. Leiamos bem forte. E o Senhor hoje
te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Aqui em Sofonia nós vemos essas palavras sendo ecoadas, meus irmãos. Deus os fará voltar, Deus mudará a sorte do povo. Essa promessa, inclusive, meus irmãos, também está registrada num outro profeta, o profeta Jeremias, quando escreve uma carta, agora quando o povo já está cativo na Babilônia. E no capítulo 29, verso 14, ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A mensagem, meus irmãos, continua: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A sentença, meus irmãos, que era contra o povo, aqui nós vemos, meus irmãos, em Sofonias, essa sentença foi tirada. O povo é chamado a louvar. É verdade, meus irmãos, que teriam que passar sim pelo cativeiro, por causa da sua indiferença para com Deus, mas havia essa promessa de esperança. E isso aconteceu, meus irmãos. A grande Babilônia, que arrogava para si poder sobre muitas nações, inclusive sobre Judá, a grande Babilônia, ela cai, e ela cai em 539 a.C. Ela é tomada pelo reino Medo-Persa, ali cai a Babilônia, e é em 537 que um rei persa, chamado Ciro, é usado por Deus para trazer de volta o povo para sua terra. A promessa de Deus sendo cumprida, o povo sendo mais uma vez arrebanhado. Então aqui nós vemos, meus irmãos, essa expressão naquele tempo, que é essa expressão de promessa de que o Senhor traria o seu remanescente fiel. Deus está no meio do seu povo, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus salvador. Ele está no meio da igreja. Nós cremos nisso, meus irmãos. E é a partir, então, da exposição destes versículos que passo agora a fazer algumas considerações finais e também algumas aplicações. Que grande bênção! O Senhor no meio do seu povo, não é verdade? Que maravilha experimentar o poder de Deus no meio do seu povo. Meus irmãos, Ele protege, Ele restaura. O Senhor não deixa de punir o povo por sua desobediência, mas promete perdão aos que de coração se arrependem. Ele prometeu isso ao povo de Israel. E o Senhor sempre será fiel em suas promessas. Ele cumpriu a sua promessa. E o povo, como responderia ao cumprimento da promessa quando foi trazido de volta do cativeiro? O povo responderia com alegres cantos. E nós podemos ver isso claramente no Salmo 126. Abra, por favor, nesse texto para lermos juntos. Salmo 126. Salmo 126, de 1 a 3, vamos ler? Leamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse salmo reflete claramente um momento em que o povo está voltando do cativeiro. E qual é a reação deste povo nesta volta? O texto nos diz:
o Senhor restaurou. E eles ficaram, meus irmãos, como quem sonha. Sabe aquelas coisas boas que acontecem na nossa vida que você gostaria que não passasse? Isso é um sonho. Me belisca para ver se é sonho mesmo. Como quem sonha, o livramento do Senhor. E o que fazer diante do livramento do Senhor? Louvar, cantar, rejubilar. O Senhor cumpriu a sua promessa. E sabe o que mais? Isso serviu de testemunho para as outras nações. Com efeito, o texto diz aqui, o Senhor tem feito grandes coisas, mas veja aqui, a nossa boca se encheu de riso. Então, entre as nações se dizia, veja, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o salmista confirma, sim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E é por isso que estamos alegres. No entanto, meus irmãos, o cumprimento definitivo dessas promessas de alegria, meus irmãos, de exultação, elas se darão, ou promessa do Senhor se dará quando o Senhor voltar em glória para levar o seu povo redimido. Ela se cumpre em Cristo Jesus. Apocalipse 21:3 diz, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estarás com ele. Ainda no mesmo capítulo 21 de Apocalipse, o verso de número 7 diz, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. São promessas a serem cumpridas, meus irmãos, plenamente na gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós aguardamos também esse dia. Como aguardamos? Mas enquanto esperamos esse momento, nós não estamos abandonados. O Senhor está no meio do seu povo. Ele não nos deixou à deriva. Ele não criou este mundo para simplesmente deixar este mundo solto. Em algum momento interferir neste mundo. O Senhor intervém, o mundo é de Deus. Ele criou todas as coisas para a sua glória. E criou a mim e a você a sua imagem e semelhança para que vivamos para a glória de Deus. E por isso mesmo, Ele nunca nos abandona. Eu sei que há momentos na nossa vida que parece que estamos sozinhos. E talvez você já tenha vivido momentos assim, que se sente sozinho. Mas creia, Deus nunca abandona o seu povo. Ele nunca te abandonou. Ele nunca há de te abandonar. Ele cuida do seu povo. E há uma promessa maravilhosa, meus irmãos. E essa promessa é a volta gloriosa do nosso Senhor. Ah, como ansiamos esse dia. Mas enquanto vivemos aqui, já podemos gozar dos benefícios de sermos salvos em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Deus está presente, meus irmãos. Hebreus 13:5, o finalzinho do versículo, diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A palavra de Deus sempre sendo confirmada, para fortalecer o nosso coração e a nossa esperança. Hoje pela manhã lemos aqui João 10:29, que diz, aquilo que o Pai me deu, e aí é Jesus falando, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, entenda isso. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Como é bom saber que nós temos esse valor, e aí você sai daqui falando, entendi. Eu tenho um grande valor, deixa comigo, pode vir qualquer luta, porque eu enfrento, porque o pastor falou que eu tenho muito poder. Nós não somos absolutamente nada. Nós dependemos da graça do Senhor, da sua misericórdia. E apesar de ser o que somos, o Senhor nos amou. Ele deu o seu filho para morrer por mim, para morrer por você. Uma dívida impagável. Ele rasgou ela na cruz para nos dar
salvação. Mas eu e você aguardamos também aquele dia. Naquele dia, sim, isso se aplica à igreja do Senhor, à igreja presbiteriana aqui em Itu, à congregação Ebenezer. Ela se aplica a todos os servos do Senhor neste mundo, que louvam ao Senhor de coração. Temos ou não temos motivos para nos alegrar nesta noite? Eu sei, desculpa, mas é de alegria. Temos ou não temos motivos? Aliás, amanhã é segunda-feira. Olha o sorriso de vocês. Segunda-feira. Porque tem uma coisa interessante, não é? A gente fica naquela assim, sextou. Vocês já viram isso? Sextou. Parece que a vida se resume numa sexta-feira. Então a gente corre. Está chegando sexta-feira, chega sexta-feira. Vocês viram o que passa? A gente fica numa melancolia. Meus irmãos, nós temos que louvar, rejubilar diante do nosso Deus todos os dias. Amanhã é um dia para isso. Quando você acordar pela manhã, olhe no espelho e louve ao Senhor. Você fala, mas olhar no espelho vai dar tristeza. Pastor, não. Louve ao Senhor, porque Ele te deu mais um dia de vida. E não é uma vida assim, lampejos de alegria, uma vida circunstancial. Não, Ele te deu vida eterna. Ele derramou o seu amor por nós. Ele nunca abandona o seu povo. E Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E Ele nos salvou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então, em primeiro lugar, sirva ao Senhor com júbilo em seu coração. Não há coisa melhor do que servir ao Senhor. Não importa o que você foi chamado para fazer na igreja, faça com alegria, porque você faz não para mostrar às pessoas, você faz para glorificar a Deus. E com isso você também é abençoado e abençoa a igreja. É diferente quando nós fazemos para a glória do Senhor. Ah, como é diferente. Faça isso. Sirva ao Senhor com júbilo em seu coração. A encarnação de Cristo é a mais perfeita expressão da presença divina de Deus conosco. No final do capítulo 28 de Mateus, na grande comissão, o Senhor Jesus, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Meus irmãos, a libertação da culpa e da punição foi cumprida quando Cristo morreu e ressuscitou. Por esta razão, nós também devemos cantar, jubilar, rejubilar, erguer nossa voz, externando assim nossa alegria. Porque o nosso Deus nos restaurou em Cristo Jesus. E como eu disse, mas virá aquele dia. A implicação, então, mais ampla desta expressão que nós lemos aqui em Sofonias, naquele dia, é a promessa de salvação que se encontra definitivamente na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se complementa quando todo o povo de Deus estará reunido de toda tribo, língua e nação. Um povo inumerável para cumprir tudo aquilo que está em Apocalipse 5, 9, 10. E entoavam o quê? Novo cântico. Entoavam um novo cântico. Será que com tristeza? Não, com alegria. Você já parou para pensar que alegria será quando estivermos na presença do Senhor? Entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aguardamos novos céus e nova terra. Deus está presente no meio do seu povo, sirva-o com toda alegria. Em segundo lugar, sirva ao Senhor amparado na firme esperança do grande dia. Em Cristo, o povo de Deus recebe bênçãos magníficas, tanto agora quanto no futuro, em novos céus e nova terra. O Senhor nos abençoa. Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, temos razão, mais uma vez eu digo, para nos alegrar
porque servimos a este Deus que é perdoador e a esse Deus que é salvador. Passamos, sim, por muitas provas neste mundo, mas a alegria que Deus colocou em nosso coração, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Queridos irmãos, concluindo, que nossa jornada seja sempre a manifestação desse júbilo que está em nosso coração, para a glória do nosso Deus Pai. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Peço aos irmãos, por gentileza, a colocarem-se em pé, e nós vamos orar, em seguida impetrar a bênção, e eu devolverei a palavra aqui ao nosso irmão presbítero Flávio. Eterno Deus, bendito Pai, queremos te bendizer, ó Deus, porque a tua majestade é algo que está presente em tudo o que vemos, ó Deus, na tua criação, em tudo que o Senhor fez. Nós vemos, ó Deus, o teu poder manifestado em todas as coisas, Pai, que tu criaste. Nós vemos as tuas bênçãos constantes em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor que não muda. E esse amor nos alcançou em Cristo Jesus, para que nesta noite nós estivéssemos aqui, Senhor, cultuando a Ti, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, ó Pai. Obrigado porque ela nos edifica, ela nos restaura, Senhor, ela nos encoraja, ela nos desperta para Te servir sempre com alegria, Senhor, em nossos corações. Dá, ó Pai, que os Teus servos aqui, Senhor, façam isso de todo o coração e sempre, Pai. Que não venham nunca desanimar, ó Deus, que permaneçam firmes na Tua obra, ó Pai. E ainda te pedimos, ó Deus, para essa semana que se inicia, fortalece a vida de cada um, guarda-nos a todos, ó Pai. E que alguns aqui que entraram nesta noite, Senhor, e que têm decisões difíceis a serem tomadas nesta semana, que busquem sabedoria em Ti, Senhor. Talvez alguém tenha que fazer exames médicos, ó Deus. Cuida, Senhor, dos médicos, destes exames, ó Deus, e que todos, ó Deus, possam se sentir sustentados realmente por Ti, Senhor. Cuida de cada um, ó Deus, crianças, adolescentes, jovens, os irmãos aqui, Senhor, mais experientes, as nossas irmãs, ó Deus, todos que compõem essa igreja, a liderança, Senhor. Fortalece-os, Pai. Nos próximos dias, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.